Olá, povão, tudo bem? Muitos pais têm uma apreensão muito grande em relação aos seus filhos para o futuro. Eu fiz um outro vídeo aqui sobre o direito de morrer, que é um tema que aparece muito no discurso de pais, principalmente de indivíduos com mais dificuldade, indivíduos jovens adultos ou adultos. E essa falta de clareza sobre o futuro, ela é muito angustiante. E também é um problema para os profissionais. Não saber o que vai acontecer, quais são essas rotas de desenvolvimento possíveis para o seu cliente, porque eles não sabem o que eles precisam oferecer, o que mais eles precisam oferecer para este processo que ocorre durante o tempo. Portanto, eu estou fazendo esse vídeo para responder a seguinte questão. Um indivíduo com autismo, normalmente, ele, à medida que o tempo passa, ele melhora ou ele piora? O tempo faz isso melhorar ou piorar? Ou se isso depende de quê? Então é isso que eu vou explorar aqui com vocês. Meu nome é Luciano Lacerdo, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo. Fiz o meu pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. E, neste caso aqui, a gente tem muita dificuldade de falar como é o futuro, porque é um quadro muito heterogêneo, com muita variabilidade, né? Mas isso é uma coisa que a medicina e outros campos fazem muito, né? A avaliação de prognóstico. Quais são os possíveis desenvolvimentos a depender de certos critérios, né? Aí você tem os fatores preditores que levam mais a um ou outro caminho, né? E esse prognóstico, por que ele é importante? Por que eu não posso dizer, não, vai levando a vida e tá tudo certo, é só a gente esperar, né? Só o futuro dirá. Por que ele tem um valor? Por 3 motivos. Primeiro, porque ele ajuda a gente a moderar expectativas. Quando a gente tem um filho, a gente tem um conjunto enorme de expectativas. E moderar essas expectativas tem um valor psicológico para a saúde mental da família e para a própria organização também, né? A gente, portanto, tem uma noção do que a gente vai esperar para o futuro. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês que acho que são bem ilustrativos. Meu filho, que é o Benício, meu filho tem autismo, né? Ele é não verbal. Quando ele tinha por volta dos 5 anos, eu não era pesquisador ainda sobre autismo, não entendia tanto do assunto, né? Ele foi ao banheiro, só que o banheiro, ele tava uma bagunça danada no banheiro, o banheiro tinha um prego lá em cima fechando, né? E aí ele bateu no banheiro, a irmã pegou e abriu o prego, ele entrou, e aí a irmã fechou a porta e falou assim, mãe, né, o Benício vai falar? E eu, naquele momento, eu fiquei muito bravo. Nossa, fiquei bravíssimo. Nossa, falei que não falei nada, né? Porque às vezes dá mais confusão, mas fiquei pensando, né? Que absurdo, não sei o quê. Só que até pelo fato de eu não poder falar naquele contexto ainda, provavelmente, é o que me levou a remoer essa questão e chegar a uma conclusão que, para mim, era inusitada, que era assim, pode ser que não. Pode ser que ele não venha falar, como de fato é o que acontece, né? É o que aconteceu no caso dele. Mas veja, até aquele momento, apesar de eu já ter lido algumas coisas, ter acompanhado, ter ido à consulta médica, tudo isso, eu estava encarando aquela condição como uma condição pediátrica, que o autismo não é. Ele não é uma condição que vai lá, tá presente na infância, faz as terapias, o tempo passa e vai embora. Não existe isso. Mas, de fato, como muitas condições são assim, a gente acaba desenvolvendo essa percepção. Tanto que uma das variantes do autismo antes, né, chamava autismo infantil, como se houvesse algum que fosse mudado depois em outra fase, o que não existe. Então, para vocês verem como é importante moderar a expectativa, porque naquele dia em que eu descobri que meu filho poderia, de fato, não falar, foi a primeira vez que eu realmente, assim, caiu a ficha em mim. Aquele dia foi muito difícil para mim, tanto que eu lembro até hoje, faz muitos anos, né? Vai 10 anos. Teve várias outras situações similares, assim, que é importante a gente moderar essa expectativa, né? Vou dar outro exemplo. Muitas vezes, uma clínica, um profissional está atendendo uma criança ou um adolescente, e aí, vamos imaginar uma criança de 6 anos, que tem 0 comunicação, né, ou muito pouca, tem dificuldade ainda com ir ao banheiro, eventualmente tem comportamento agressivo e precisa fazer uma intervenção para isso, está fazendo lá a intervenção, está atuando nessas 3 coisas, está andando, né, entre outras coisas. Aí a mãe e o pai dizem assim, não, peraí, mas cadê a alfabetização aqui? Porque ele tem 6 anos é a aula de alfabetização. Nós, da Luna, né, esse canal é da Luna Aba, que é uma clínica que oferece intervenção baseada em aba, eu sou sócio dessa clínica. Nós temos muitos clientes que a gente passa por isso. 6 anos, o pai fala, não, mas agora é a alfabetização. Mas se ele não tem ainda os pré-requisitos, se ele nem se comunicar, não se comunica ainda, ele acabou de chegar na intervenção, está começando a introduzir uma forma de comunicação alternativa, por exemplo, né?
ainda que esteja ainda no ensino de fala, mas está começando, ele não tem a linguagem desenvolvida ainda, ele tem necessidades muito mais básicas, mas a expectativa não é moderada. E aí a expectativa é sempre baseando na idade de outros indivíduos, né? No desenvolvimento que os indivíduos atingem com a mesma idade. Isso é um problema, é uma pancada, é uma dificuldade realmente psicológica que leva muitas vezes à negação. E aí atrasa-se a intervenção e aí o problema é crescido como uma bola de neve. O segundo motivo pelo qual o prognóstico é importante, para organizar um plano de vida. Para que vida é essa que a gente vai ter? Por exemplo, você pode se organizar assim, né? Isso acontece muito com várias pessoas. Bom, eu estou aqui criando meus filhos, daqui a pouco eles vão para a faculdade, vão trabalhar, vão arrumar um caixa em algum lugar, e aí eu vou mudar para não sei aonde, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou começar a viajar, etc e tal. É o plano que muitas pessoas fazem, né? Eu, por exemplo, eu tenho um plano de ir para a roça depois. Então, você vai morar na roça. Beleza, ótimo, né? Você está planejando o futuro. É assim mesmo. É bom que a gente pense no futuro. Mas, a depender do desenvolvimento dos indivíduos, você pode precisar ter planos diferentes. Por exemplo, se alguém tem um filho que tem um desenvolvimento com mais dificuldade, que mais provavelmente vai apresentar dependência na vida adulta, a gente precisa pensar em residência assistida, precisa pensar talvez um plano de previdência já antecipadamente, para quando a gente faltar, né? Ou buscar alguns direitos, garantir alguns direitos perante o Estado para que tudo fique organizadinho, para quando a gente faltar. Então, para a gente pensar no futuro, é muito importante que a gente tenha um pouco mais de informação de quais são essas rotas prováveis de desenvolvimento. E também para prover ou contratar serviços. Então, não é só a questão de você dizer assim, não, então, beleza, eu vou pensar aqui numa residência assistida, quando eu morrer, então ele vai precisar dessa residência. Eu preciso olhar quais são essas residências que tem, onde que elas têm, quanto elas custam, como é que eu posso talvez ter uma decisão judicial antecipada em relação a isso, se for o caso, se for necessário. Para os profissionais, existe um problema muito grande que os profissionais estão só dedicados, praticamente, né, à infância. Eles não estão olhando tanto para a adolescência e vida adulta. Não só porque existe essa impressão, né, de que o autismo não perdura por todo esse período, mas também porque é mais difícil trabalhar com um público maior, né, que você tem inclusive menos pesquisa, é mais difícil de você manejar eventualmente, né? É mais difícil, né? Mas também é uma relação com o mercado. Se as famílias tiverem uma clareza prognóstica e estiverem procurando serviços que atendam a esse período, a essa faixa, então é mais fácil deles serem oferecidos também, uma relação de procura, né, de oferta e de demanda. E o terceiro motivo para a gente fazer esses prognósticos é por conta de serviços que a gente contrata ou que a gente presta, que a gente oferece, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um prognóstico claro sobre o desenvolvimento do meu filho, por exemplo, que ele vai ter mais dificuldade em termos de autonomia, em termos de trabalho, eu posso pensar desde cedo numa previdência ou de ter uma decisão judicial para ele poder usufruir de algum tipo de serviço. Eu posso contratar profissionais já pensando nessa vida adulta, contratar algum lugar. Eu posso, inclusive, como profissional, oferecer um trabalho. Essa área é muito pobre também em termos de profissionais prestando serviço. A grande maioria está fixado lá na intervenção precoce. Lá em Curitiba, onde a gente tem uma sede da Luna, a gente é dedicado de 7 anos até a adolescência, idade adulta, né? Então, crianças grandes para frente. Em princípio, a gente ia trabalhar mais com crianças pequenas também. Só que aí, o que a gente olhou é que tinha muito pouca gente dedicada a esse período. A gente falou, não, vamos entrar nesse grupo aqui, porque você tem poucas empresas, a grande maioria está dedicada a crianças. E é muito bom que tenha. Não acho que é ruim, não. Mas eu acho que a gente precisa ter mais e ter também pessoas nichadas olhando aí para a adolescência, para a vida adulta. A gente precisa também ter mais serviços privados e serviços públicos, né? Porque existem especificidades. Por exemplo, lá na Luna de Curitiba, a gente tem um quarto, com cama, com guarda-roupa, com todas as coisas necessárias para os indivíduos aprenderem a fazer a sua cama, para dobrar a roupa, para separar, para fazer comida lá na cozinha que tem lá. É uma coisa que você não vai trabalhar na intervenção precoce, mas tem uma especificidade para esse público que é necessário. A gente precisa trabalhar a autonomia, né? Então, você pode ter serviços que vão olhar
com mais carinho e especificar ali o público em que elas estão trabalhando. O que é diferente aqui do canal, porque no canal aqui eu falo de coisas de adolescente, de adulto, de criança, de tudo. Então é um lugar em que todo mundo pode curtir, compartilhar aqui, se inscrever e acompanhar os vídeos que eu estou fazendo aqui. E sempre, essa é a única coisa que perpassa todos, com base em evidências. Bom, quando a gente olha para esse prognóstico, a gente tem 4 fatores fundamentais que interferem nele, que têm um impacto direto nesse prognóstico. Quais são? A precocidade em que o indivíduo tem intervenção. Então, quanto antes ele recebe a intervenção, tanto maior a possibilidade de ter uma rota prognóstica com melhor qualidade de vida e com maior autonomia. A gente observa também a integridade da intervenção. A intervenção hoje que tem evidência é aquela baseada em aba. Então, se você tiver uma intervenção bem precoce, mas que ela não tiver esse fundamento, nós não temos nenhum dado de que seja efetivo. Então, a integridade, seja rigoroso, de qualidade, uma intervenção de qualidade consistente com o que a pesquisa mostrou que funciona. Terceiro, intensidade da intervenção, o quanto, em termos de carga horária, que tem de intervenção, né? A intervenção mais efetiva é aquela que é intensiva, de muitas horas semanais. O que, inclusive, é um fator muito preocupante, né? Porque é um fator indutor de mais desigualdade social, porque, em geral, quem consegue ter acesso a uma intervenção intensiva, baseada em aba e o mais precoce possível, em geral, pessoas que ou têm dinheiro para pagar o seu próprio tratamento, que é muito caro, ou conseguiram uma decisão judicial contra o plano de saúde, mas aí precisa ter plano de saúde, que é só 25% das pessoas em torno disso, né? A grande maioria está no serviço público, não tem essas mesmas condições e muitas vezes não tem acesso a isso que compromete esse rumo do desenvolvimento, né? Ou seja, pode ser bastante influente nesse rumo de desenvolvimento. E existe um quarto fator, que é o fator da genética individual. Você tem indivíduos que têm condições mais severas, com menor taxa de aprendizado e, portanto, também menor autonomia, né? Vários problemas, eventualmente problemas motores também, tudo isso, né? E tem pessoas que têm um desenvolvimento mais rápido, melhor, que se tornam mais autônomas e com melhor qualidade de vida. A gente não sabe dizer, assim, essa variante genética, isso, essa variante genética, aquilo outro, para todas as variantes, para os grupos de variantes genéticas. A gente consegue dizer isso para algumas variantes genéticas, tá? Algumas a gente consegue dizer. Por exemplo, se tem maior probabilidade de ter epilepsia, deficiência intelectual, entre outras coisas, mas para a maior parte das vezes que se faz o exame, mesmo quando se faz o exame genético completo, a gente não sabe dar um prognóstico muito preciso. Os 2 fatores que derivam da genética, que são mais influentes nesse prognóstico, ou seja, no quanto o indivíduo vai se desenvolver ou não no seu curso, são a fala. Então, se o indivíduo tem fala, ele se desenvolve melhor, em geral, pode haver exceções, mas em geral. E quanto mais complexa for essa fala, né, fala de frases, fala de sentenças mais amplas, a compreensão, né, a fala, de um modo geral, a fala como principal ferramenta de comunicação. Quanto mais desenvolvida essa fala, em geral, melhor o prognóstico. E o segundo fator, que também tem uma influência decisiva, é a inteligência. A inteligência a gente não consegue medir quando o indivíduo é pequenininho, a gente consegue medir principalmente a partir dos 5 anos. Quem faz essa aferição é um psicólogo, um neuropsicólogo, né? Tem instrumentos para poder fazer isso, né? Testes psicológicos para fazer isso, mas a inteligência ela tem uma relação direta com essa qualidade de vida e essa autonomia, né? Esse curso de desenvolvimento, esse prognóstico. Quanto maior a inteligência, maior a probabilidade de que aquele indivíduo curse um prognóstico positivo. Mas, lembrando, isto não é regra. Não quer dizer assim, tal inteligência, tal qualidade de vida. Tal fala, tal qualidade de vida. Existem casos, muitos casos, que não respeitam isso. O indivíduo com fala desenvolvida, com a inteligência, por exemplo, preservada, mas você vê que tem outros comportamentos muito difíceis que prejudicam seriamente a sua qualidade de vida. Esses são fatores prognósticos que são os mais influentes, mas eles não permitem a gente fazer uma afirmação assim, cravada sobre o prognóstico do indivíduo, né? Eu vejo, assim, por exemplo, livros, relatos, assim, dizem assim, eu fui no médico e o médico disse. Ele não vai falar, ele não vai se alfabetizar. O problema aí não é que a realidade é muito extraordinária, é que esse médico era ruim, porque o médico não pode falar isso, porque não tem base científica, né, de pesquisa para poder fazer essa afirmação sobre ninguém. É claro que é verdade que, muito provavelmente, quem não é verbal até uma certa idade, provavelmente não será verbal.
ele não falará e não terá uma linguagem robusta, completa, né? Uma percepção, um entendimento também. Mas dizer assim, fulano não vai falar, isso não é possível. Não dá para fazer isso. Então, existem esses 4 fatores que são importantes, que têm um peso, uma influência muito grande, mas de um modo geral, à medida que o indivíduo vai crescendo, e claro que ele não está só crescendo biologicamente, ele está tendo também uma experiência no seu próprio ambiente, né? Ele está também vivendo novas experiências, passando por experiências de aprendizado. À medida que isso passa, a tendência, grande parte das vezes, é uma redução desses sintomas e uma melhora da qualidade de vida. Isso, de fato, é uma maior probabilidade. Portanto, quem tem um filho ou cliente com autismo, a maior probabilidade é que ele tenha uma melhora no decorrer da sua vida de comportamento. Ele tem uma maturação que vem acompanhada de um desenvolvimento e uma melhor qualidade. No entanto, tem alguns poréns aqui. Primeiro, isso não é todo o caso. Tem casos em que existe principalmente comportamento lesivo, autolesivo ou heterolesivo, né, comportamento agressivo, em que isso pode criar certos contextos em que esse comportamento seja reforçado, ele fique mais e mais e mais emitindo isso, e à medida que ele fica grande, o corpo fica de difícil manejo, fica mais difícil da gente intervir, cada vez mais. Isso pode levar a uma bola de neve que torna aquele caso muito complicado, né? Então, existem casos de piora extrema, existem, mas de um modo geral, a tendência é as coisas irem se acomodando. Nesse processo de piora, né, um processo em que tem certos desníveis aí complicados, uma fase especialmente complicada é a adolescência. Porque é para todo mundo, né? Todos os indivíduos. Indivíduos com autismo não seria diferente. Só que às vezes é mais difícil se comunicar, e isso aí acaba levando a problemas mais sérios. Mas realmente a adolescência é uma bomba de hormônios, né, que acaba desregulando muita coisa e pode ter um período ali bem difícil para essas famílias. E o segundo problema, bem sério, é a ausência de serviço público. Porque o que acontece é o seguinte, basicamente, o serviço público realmente universalizado para pessoas com autismo e que tem um papel importante no seu desenvolvimento no Brasil é a escola. Então, enquanto ele tem 17 anos, até ter 17 anos, ele tem garantido ali uma escola, um apoio intensivo de muitas horas, um ambiente que, por mais que não seja o ideal, que não esteja na melhor, digamos assim, na melhor organização, tem ali a presença de outros indivíduos, de vários profissionais, é um ambiente que o indivíduo sai de casa, que gasta energia, uma opção de coisas positivas, né? Agora, quando ele termina o seu período de idade escolar, às vezes é com 17 anos mesmo, que as prefeituras e estados dispensam, ou às vezes é um pouco mais tarde, né? Com algumas exceções que o indivíduo fica por muito tempo, na maior parte das vezes, em algum momento ele a educação diz, agora não é mais comigo. Só que ele não tem outro lugar, não tem outro serviço para ir. Pode até ter, mas não é um serviço assim, bem caprichado, bacana, robusto, não é um serviço que é muito pontual, assim, em geral mais para ter acesso à medicação só. E aí ele perde a única possibilidade de estimulação dele. E essa falta de estimulação pode ser justamente um dos fatores que levam a essa maior agressividade. E isto é válido tanto para a esfera privada, né, em que você não vai encontrar muitos serviços para contratar, para poder ter acesso a profissionais que estão dedicados a esta idade, quanto também do serviço público, né, que é o principal, porque é o público mais vulnerável. Então, é muito difícil. Tem alguns lugares que tem uma instituição ou outra que faz um apoio, mas é muito raro. De modo que eu não respondi de uma maneira muito peremptória a sua afirmação se melhora ou piora, mas você agora sabe que, na maior parte das vezes, melhora, mas depende o quanto melhora desses 4 fatores que eu já apresentei, mas também nós temos casos de piora, tem muitos casos de piora, de modo que é preciso ficar atento e apoiar esses indivíduos em tudo aquilo que eles precisam. Um grande abraço, tchau.